Então, meu nome é Eric de Belém Oliveira. Em alguns espaços sou conhecido por Jamaica, principalmente com populações indígenas, do qual eu trabalhei. Eu tenho 43 anos, originário daqui de Marabá e sempre morei aqui. E o Eric criança, na verdade, ele vivenciou várias situações assim que não conseguia compreender naquele primeiro momento, Situações de isolamento, situações de timidez, algumas rejeições em determinados... Era um processo de bastante aprendizado mesmo e de descobertas, E muitas assim, muito impactantes naquele período. Os preconceitos que a gente vivencia e até alguns como adultos mesmo, sempre compreendi enquanto uma brincadeira, Eram os ditos preconceitos velados, que você só passa a ter uma dimensão a partir de leituras, por isso que é tão importante se debater a questão racial e preconceito racial e principalmente o racismo, nos vários espaços sociais, Não somente na escola, eu acho que até os próprios aprendizados que você vai ter na família é bastante necessário abordar esse tema. Então, era uma prova justamente de preservar a gente de algumas situações, Porque, como eu falei, o cabelo negro ele sempre foi muito motivo de chacota, talvez uma das principais identidades do povo preto. Então, o cabelo era sempre um desafio. E é compreensível que as mães elas tenham essa preocupação de deixar bem curtinho, o chamado corte social, como uma forma de resguardar, e de preservar. E minha mãe não era diferente. Então, o cabelo era um dos principais desafios que eu tive para poder que ela me permitisse, deixar o cabelo crescer, que eu sempre achei muito interessante, cabelo black power, tranças ou coisas assim. Mas naquela oportunidade era muito difícil, A gente não tinha muitas referências como hoje em dia, felizmente, estamos tendo. Primeiramente, destacar, assim, eu já desenvolvia algumas atividades, que até então eu não percebia que, na verdade, já era um contraponto à realidade colocada do negro, na sociedade, não só brasileira, mas principalmente marabaense, que era a minha realidade. Então, antes mesmo de ingressar, que eu comecei mesmo a ter essa atuação mais política a partir do ingresso na universidade, quando eu tive acesso a muitas leituras que até então, infelizmente, não no meu decorrer, no meu crescimento, eu não tive tido essa oportunidade, mas a universidade ela contribuiu muito comigo. Mas eu já desenvolvi alguns desenhos, revistas, que eu tenho como hábito a ilustração, que eu pautava muito isso, essas críticas à situação do negro, mas não percebia aquilo ali enquanto realmente algo já no ato político. A partir da universidade, já dentro, que foi no ano de 2001, que eu ingressei pelo curso de Ciências Sociais, e também já dentro de um contexto de debate sobre cotas e também várias leituras, Steve Biko, vendo figuras como Muhammad Ali, tendo acesso a vários autores negros, que a universidade possibilitava até pelo próprio curso que eu havia até então escolhido. E aí dentro da universidade foi que eu vi a possibilidade de estar desenvolvendo várias atividades pautadas na desconstrução de um pensamento colonial. A gente está trazendo nossas principais. E um dos principais primeiros eventos que nós fomos desenvolver, talvez para o público atual não se faça muita referência, que era o 13 de maio, mas para a nossa época era uma referência muito grande se cultuar o 13 de maio. Então se tinha essa figura da princesa Isabel e o 13 de maio enquanto algo a ser celebrado, mas sem se pautar uma crítica ao 13 de maio. Então a primeira atividade que nós desenvolvemos no campus da UFPA, até então hoje já é a Unifespa, foi justamente uma crítica a isso. Então nós fizemos um evento no qual nós colocamos em debate essa questão do porquê cultuar o 13 de maio. Então assim, naquela oportunidade nós colocamos, vamos escrever nossa verdadeira história em contraponto a essa história colocada até então no processo colonial. Mas dessa inclusão, porque você imaginar, por exemplo, nós temos nos segmentos mais elitizados da sociedade, nós temos ocupado por pessoas brancas que não têm essa dimensão do que é ser um negro, Você vai, por exemplo, para um determinado juiz para julgar o seu processo e tudo, mas dentro de uma leitura totalmente enviesada, dentro de uma realidade que é da população negra. Você tem como comandantes da Polícia Militar, por exemplo, toda uma cartilha, todo um tipo de orientação em que coloca o negro justamente como uma situação totalmente adversa à sua realidade. Então, esses espaços são importantes, esse debate é importante ser promovido e debatido com esse público bem amplo.
Então, o movimento ele surge já dentro de uma angústia, porque até então a gente estava muito no debate universitário, né, o debate acadêmico. Só que o debate acadêmico a gente via que ele não conseguia corresponder aos nossos anseios, né? Assim, nós queríamos atingir um público muito maior e também sair muito do foco das teorias e do debate interno, porque querendo ou não, a universidade é um debate, um espaço em disputa. Então a gente pretendia atingir um outro público também mais amplo, e é onde a gente começa a estar interagindo com as escolas, principalmente públicas, mas também algumas privadas, né? Interagindo com crianças e com adolescentes. E aí o movimento ele vai ganhando força nesse sentido, porque até então aquilo que estava restrito a um grupo mais da universidade de acadêmicos, né, e principalmente das ciências sociais, a gente tem esse público mais amplo com professores de escolas de instituições públicas e também particulares, que nós sempre tivemos dificuldade de acesso a esses espaços, né? A gente sempre tinha que contar com a sensibilidade e o apoio de determinado profissional da educação, não a estrutura da escola em si. Até hoje a gente ainda tem um pouco dessa dificuldade, apesar de já ter uma legislação pautada nisso. E aí, com a aceitação desse público, a gente também pegou e começou a investir em algumas comunidades periféricas da periferia, que é onde a gente viu um acolhimento muito interessante e um projeto pioneiro que foi no bairro do Cabelo Seco, pela própria simbologia que o bairro possui, né? E atualmente, assim, porque na verdade o coletivo Consciência Negra ele não é um coletivo que se propõe a ser somente o protagonista, né? O objetivo do coletivo Consciência Negra em Movimento, quando foi criado, é justamente estar se somando aos vários outros coletivos que têm desenvolvido ações pautadas no discurso da questão racial e também de gênero, né? Porque a gente considera bastante importante, principalmente essa relação com a mulher negra, né? A mulher, mas principalmente essa mulher negra que está na base de tudo, né? É o alicerce de toda essa situação e é quem mais sofre dentro da questão do preconceito racial. Quando nós iniciamos, que foi propriamente no ano de 2011, o objetivo era apenas fazer uma atividade específica. E aí foi justamente essa resposta por parte da comunidade que não só se envolveu, como abraçou bem o projeto e já reivindicou que ele pudesse estar sendo dado a continuidade, porque nós escolhemos o bairro do Cabelo Seco. Pela própria simbologia e por ser um bairro até então muito marginalizado, né? A imagem que até hoje ainda perdura, mas que foi rompida muito. Mas a imagem até então tida do bairro era apenas um bairro perigoso, ocupado por pessoas de má índole, né? E era uma realidade externa que contrastava totalmente com a realidade do bairro, que é um bairro muito acolhedor, acolhedor, muito comunitário, né? Muito solidário, muito receptivo. E o nosso objetivo era justamente contrastar e se contrapor a isso. E principalmente enaltecer essa realidade que a maioria predominante do bairro do Cabelo Seco é uma maioria negra, né? A história de Marabá ela surge a partir justamente dessa realidade negra. Infelizmente a história oficial não retrata isso, né? Inclusive meu trabalho de conclusão. E aí para nós é muito importante que essa memória, que essa história, ela se torne bastante evidente. A história da população negra, lamentavelmente, é uma história que é muito invisibilizada e muito distorcida. Nós temos uma história muito rica que muito antecede justamente até o velho continente, né? A Europa, ela não, comparada com a história africana, que infelizmente é invisibilizada, ela carece muito, muito, muito e deve muito, muito a essa história africana. E é isso que a gente procura, não só a expressão resgatar talvez não se encaixe bem, mas eu utilizar essa expressão resgatar, mas dar essa visibilidade para a história africana e para a história a nível mundial, né? A história negra, como eu falei, assim, não tem como no Brasil se ter uma história sem ter essa realidade negra presente, né? A África, sim, a história do negro ela existe sem o Brasil, mas não tem como o Brasil existir sem uma história negra. Culinária, a presença negra está nas danças, a presença negra está nas indumentárias, é muito forte isso. E, lamentavelmente, isso não é enaltecido, né? E aí, lamentavelmente, uma história que querem narrar da população negra é uma história negra a partir da escravidão. Dessa situação forçada de se você destituir a pessoa de uma qualidade de humano e você começar a tratá-la a partir de um objeto totalmente dependente das ações
da população não negra, né? Em destaque a população branca. É um rompimento, né? Um rompimento assim com aquilo que eu falei de um histórico, né? De uma narrativa justamente que somente desqualifica a população negra, né? O 20 de novembro ele promove uma ruptura dentro de tudo aquilo que era falado da população negra, você retira toda essa negatividade e você passa a tá promovendo não somente reflexões, mas você traz um reconhecimento e você traz um enaltecimento dessa figura que muito contribuiu, não só no Brasil, mas também em todo o planeta Terra. Né? Você rompe com um discurso que desqualifica essa população e você vê o tanto que essa população ela contribuiu no contexto humano mesmo, e não somente assim, e rompe também com uma lógica de se imaginar essa população negra como algo único, né? A gente vê uma diversidade, a gente vê uma pluralidade, né, dentro desses povos africanos, esses povos que migraram para cá, e como esses povos eles foram resistindo e conseguindo se contrapor a uma lógica que era uma possibilidade realmente de extermínio. E aí o 20 de novembro eu acho que ele surge justamente para isso, né? Ele promove essas reflexões, ele traz esse orgulho em ser negro, ele traz essa beleza negra, né? Ele traz essas várias visões até então ocultadas. E o 20 de novembro ele consegue promover algumas transformações na sociedade que até então, culto ao 13 de maio, essas narrativas até então colocadas somente pelo sujeito branco, pelo colonizador, a gente passa a ser protagonistas de nossa própria história. Nós podemos ter as nossas narrativas, né? Nós podemos estar interagindo com o nosso público. E até então a gente vivenciava muito o que o outro falava e acabava assimilando aquilo enquanto uma realidade, uma verdade, o que não é. É alguém que se esforça justamente para também possibilitar a outras pessoas o rompimento com esse discurso e a reprodução desse discurso. Né? A gente tem muito a contribuir e interagir. Né? E essas pessoas, elas têm muito conhecimento a estar também dando em retorno para a gente. Não se tem como você imaginar você ir para uma comunidade, ou você dialogar com um sujeito negro e imaginar de que você está indo lá para levar conhecimento, você está indo para interagir com esse público e também para absorver muito das experiências dele. Então, esse Eric de hoje, eu acho que é muito disso, de estar aberto a esses aprendizados e principalmente de estar percebendo nesses sujeitos o quão colaborativos eles possam estar servindo para a gente, né? Por exemplo, se você vai para uma comunidade como a comunidade do Cabelo Seco, dentro de uma lógica de que você está sendo um salvador do público, que você é esse sujeito que está num patamar diferenciado, você realmente não consegue estar conseguindo interagir com esse público e realmente assimilar a riqueza que eles podem trazer. Isso somente é possível através dessa desconstrução, né? Romper com esses preconceitos, romper com essas narrativas negativas até então colocadas, até porque isso foi uma ação muito presente do Estado brasileiro. E assim como o Estado brasileiro ele teve durante praticamente 4 séculos, né, de ações, desde o processo de império até o que nós concebemos hoje, né, dessa república que nós temos, mas o Estado brasileiro ele sempre foi presente em segregar esse público. Né? Tanto que quando ocorreu o 13 de maio, simplesmente, depois de todo esse tempo de exploração da população negra, simplesmente soltou ela para sua própria sorte, sem política pública nenhuma voltada à inserção, né, o acolhimento dessa população nessa nova sociedade colocada, sociedade brasileira. Se acolheu muito mais os estrangeiros, né, italianos, alemães, japoneses, do que propriamente essa população que aqui muito contribuiu para esse país. Então é romper com isso, né, o Eric de hoje é exigir, né, porque não é um favor, é exigir do Estado brasileiro isso. E aqui em Marabá não é diferente, né? A gente tem exigido muito políticas públicas, não temos sido muito correspondidos. Eu acho que o 20 de novembro é um grande exemplo disso, né? Que por mais que esteja reconhecido enquanto um feriado e também a partir da Lei 10.693, reconhecido da necessidade de estar o governo municipal atuando no sentido de desconstruir essa visão racista
que se tem sobre a população negra pouco se fez. Né? As atividades que a gente desenvolvia no 20 de novembro, mais de uma década que a gente está desenvolvendo, a gente ainda encontra bastante dificuldades, né, nessa sensibilidade por parte do poder público. Né? E aí eu estou falando de escolas, porque escola, se não for a partir das ações de determinados professores, a gente não vê uma política realmente escolar pautada nisso, por mais que na lei isso conste. Né? Quando você vai numa Secretaria de Cultura, se não for... o que eu estou querendo colocar é que não são ações de Estado, né? De institucionais. A gente está muito dependente ainda muito da sensibilidade de indivíduos. Enquanto isso não for uma ação realmente institucional, a gente não consegue avançar muito porque os governos vão mudando e a gente não tem a estrutura do governo para estar pautado nisso. E aí a segregação, o governo conseguiu atuar muito mais nesse sentido. Né? E infelizmente os avanços que nós conquistamos nesse curto período, a gente está vendo que está se desmoronando dentro dessas visões governamentais totalmente distorcidas, né, das necessidades e da realidade da população preta.